Olá, amigos do Clube da Transformação, sejam muito bem-vindos a mais um mini podcast Sucesso Consciente. Hoje, com edição super especial, com a minha querida Yasmin Monteiro? Moutinho. Não é Monteiro, é Moutinho, gente. A querida Yas, que muitos de vocês já conhecem do nosso stories ali do Clube da Transformação, mas ela que é a responsável, né? Até hoje, oficialmente, por cuidar ali da comunicação, do Instagram do Clube da Transformação, de fazer os cortes, de fazer todo o acompanhamento dos podcasts. Já fez, né, operou ali também gravações ali do nosso podcast. E aí hoje a gente marcou um almoço aqui de fechamento desse ciclo, né? E aproveito para agradecer a Yas aí por todo esse tempo que nós passamos juntos aqui com o Clube da Transformação. Como o clube foi transferido para São Paulo e a Yas está vivendo um momento muito bonito aí de transformação da carreira dela, a gente juntos decidiu encerrar esse ciclo, né? E fizemos um almoço aqui hoje em Florianópolis. E aí durante o almoço, nas nossas conversas, muitas coisas aconteceram, né? E a gente falou muito de transição de carreira, de medos, de barreiras, de como superar tudo isso. Aí eu falei, ô Yas, vamos gravar um mini podcast, né? E aí? Aí a Yas falou, ai, será? Será? Não, é agora. É agora, e viemos aqui já. Então, que coisa boa, Yas. Gratidão por aceitar o convite de sair dos bastidores e ir aqui pra frente. Obrigada. Seja pelo convite, bem-vindo. muito obrigada. Tô muito feliz. Ai, que sempre coisa boa. assistindo, gostei muito, sempre de assistir vários temas, várias pessoas. E fazer parte, né? Tanto aqui, agora aqui, né? Enfim, já nos eventos também, sempre apoiando, como tudo. A gente ia movimentando todo mundo junto. E sempre foi muito especial. Não, colaborativo, né? Principalmente. Exatamente. E você que está vivendo aí um momento de transição de carreira, de transformação da sua vida, ou já viveu, ou quer tomar coragem para viver esse momento de repente, mas não tem coragem, ou está no momento de encerrar ciclos na sua vida, né? Seja no relacionamento profissional ou pessoal, fica com a gente até o final desse mini podcast, porque a gente vai conversar muitas coisas interessantes aqui que a gente já estava conversando no almoço, que vai valer a sua presença aqui. Vamos ver quantos cortes a gente vai conseguir tirar. Quero ver. Eu que vou fazer os cortes depois, aí. Primeira vez fazendo os cortes do mini podcast comigo mesma. Mas Yas, conta pra gente o seguinte, como que você começou a trabalhar no Clube da Transformação? Que essa história é interessante. Gente, que loucura, tá? Eu tava num outro espaço, tava já numa transição, e aí eu abri o Instagram do Oca, porque é pertinho da minha casa. Aí eu olhei, Clube da Transformação, nas salinhas que tinha no destaque. Aí eu falei, que é isso? Que diferente. Aí entrei, tava, né, a Josi e o Tocho ali com os cortes, e eu falei, gente, que é isso que eles estão falando? Tempo não é dinheiro, tempo é arte. Eu falei, que loucura é essa? Quero saber. E aí comecei a acompanhar ali por um tempinho, e aí enviei um currículo pro clube, tive retorno, fui conhecer o espaço. No primeiro momento que eu conheci, eu já, meu Deus, que é isso? Que mundo é esse? Tudo muito lindo. Eu lembro que quem me recebeu naquele momento foi a Josi, foi muito feliz, a troca que a gente teve, a conversa. E desde o início, assim, nenhuma vez isso foi o que mais eu fiquei uau, nada relacionado a meios profissionais, e sim como eu era como pessoa, e não o que eu fazia, com o que eu já tinha trabalhado, e sim como que eu lidava com algumas coisas, o que eu acreditava, o que era importante pra mim. Então ali eu já falei, nossa, o que é isso? Achei muito diferente. Aí a gente conheceu as salas, enfim, tudo. Foi muito legal. E aí, daí deu um tempinho, me chamaram, fui, aceitei. Primeiro dia que eu trabalhei foi aonde? Foi no congresso, gente. Meu Deus. É verdade. Meu primeiro dia que eu fui já foi direto pro congresso. Nossa senhora, final de semana muito intenso. Muito, nossa, vários desafios, várias coisas boas. Enfim, conheci a Josi. Não, mas de qual congresso você tá falando? Conta é o Congresso Internacional de Felicidade. E aí, primeira vez, já ficamos no stand. E aí eu tive a sensação que, meu Deus, parecia que eu já tava lá há mais tempo, né? Enfim, e aí conheci o Tocho também presencial, assim, a primeira vez que a gente se viu. E a gente já tinha se conectado numa videochamada também. E aí, enfim, aí conheci todo mundo, foi muito feliz. Depois participei dos outros eventos também. Foi bem legal. Ai, que maravilha, né? Você vê como que é interessante, né, gente? Às vezes a pessoa fica achando que as oportunidades vão simplesmente cair do céu para elas, né? Oportunidades eu acredito que existem todos os dias.
para todos. Uma frase que eu uso todo dia é essa, tá tudo disponível para mim e para todos. Mas a gente precisa dar o nosso passo, né? Dar o próximo passo, dar um passo. E essa intuição que você teve aí de olhar o Instagram do Oca, né? Que para quem não sabe é o shopping aqui aberto, né? O Open Shop que a gente tem, tinha, né? A sede do Clube da Transformação aqui em Florianópolis, né? Hoje, como a gente não tem mais sede, a gente poderia estar gravando na praia ali, mas tá muito frio, né? Então a gente tá gravando aqui dentro de um dos apartamentos 100, aqui no Novo Campeche, com essa mandala maravilhosa. Aqui, ó, tem um Buda aqui que não dá para vocês verem, mas depois a gente mostra para vocês aqui um pouquinho, de repente, desse apartamento Zen. E, gente, e aí, eu queria já te parabenizar por isso, por uma das características que você sempre teve foi essa proatividade, né? Essa iniciativa, né? De dar o passo, de ir além. Né? E eu vejo que essa mesma iniciativa que você está tendo agora também para fazer essa transformação aí, essa transição aí na sua carreira também, que nós vamos falar já já sobre isso, gente, porque a Yas está, né, se transformando aqui numa professora, facilitadora de yoga e está montando um programa muito lindo que vocês vão conhecer já já aqui, que ela vai falar um pouquinho mais sobre isso também. Mas e aí, Yas? Aí nós fomos para o Congresso de Felicidade, aí lá a gente fez mini podcast, né? Lembrou uma pirâmide para o Congresso de Felicidade, Festival de Felicidade. Aí a gente voltou e começou as gravações dos podcasts, né? As conexões e tudo mais. E como é que foi esse período que você... Hoje a gente fez, gente, não foi um check-in, né? A gente fez um check-out. A gente sempre perguntava, como é que você chega? E hoje eu perguntei, como é que você sai? Né? E aí eu te pergunto, como é que você sai aí do clube? Quais foram os principais aprendizados, né, insights, evolução que você teve nesse momento, nesse período que você passou com a gente? Não sei nem por onde eu começo. Foi, assim, muito especial. Desde o início, eu sempre olhei e falei, tem coisa boa, e principalmente pelas pessoas, não só pela questão profissional, né, o Tocho sendo, enfim, tendo toda essa carreira profissional que ele tem, tirando isso também como pessoa. Sempre foi uma pessoa muito sensível comigo, a gente sempre se deu muito bem, né, ao meu ver, sempre assim foi conectado. Inclusive o pessoal fala que nós somos parecidos. Que a gente é parecido, ó. Então, e eu fui deixando. E várias coisas em mim também eu fui percebendo que, enfim, né, vamos entrar um pouquinho mais. No sentido de me escutar e escutar os outros. Inclusive, foi como a gente começou já a conversa, né? A primeira coisa que eu falei foi aprender a escutar mais os outros. Porque eu sempre gostei das coisas bem do meu jeito, jeitinho de Yasmin, que é assim, assim, assado, e eu consigo, eu faço, eu quero. E tudo bem, né, de certa forma a gente tem que ter sim, que nem o Tocho falou, essa proatividade, mas também escutar as pessoas, quem tá do nosso lado, quem tá nos apoiando. E igual ele mesmo fala, né, sempre tem alguém do nosso lado que tá, como é que é? Disponível para o que a gente tá precisando, né, meio que de forma rápida falando. E isso eu fui escutando e eu falei, nossa, né, e eu sempre quis algo meu, queria alguma coisa minha. E eu gosto, isso sempre foi muito especial pra mim, quando, né, contando aqui um pouquinho de mim, eu comecei a trabalhar bem nova, com uns 14 anos, né, num espaço que era uma skate surf shop, e ainda uma skate surf shop. E lá onde foi assim também eu aprendi muita coisa, comunicação, a colocar as coisas pra fora. E aí com o clube já veio essa coisa de, sim, colocar pra fora, conversar com as pessoas, mas também escutar o que as pessoas têm a acrescentar junto do que dentro desse movimento que eu tô fazendo, né? Isso foi bem especial pra mim, desse poder da escuta e... Nossa! Eu já tinha... Outra vez, gente, eu tô um pouquinho nervosa, tá? Tô um pouquinho nervosa. Nunca participei assim do mini podcast, então pra mim também tá sendo muito diferente. E hoje a gente tava, inclusive, falando sobre essa questão da autossabotagem, né? A gente muitas vezes acha que não é capaz das coisas que tem pra fazer, e ao mesmo tempo todo mundo é capaz de fazer, porque cada um é uma partícula do outro, então eu sou uma partícula do Tocho, o Tocho é uma partícula minha, então não tem como as coisas darem errado, se a gente seguir o que a gente ama, o que a gente acredita. E isso eu sempre tive muito dentro de mim, por isso que eu queria ter alguma coisa minha, pra colocar pra fora o tanto que eu tenho dentro. Então, com yoga foi onde eu senti essa coisa diferente. Eu participei de um retiro, e aí aquele retiro foi muito especial. Eu lembro assim que eu não era muito conectada com nada nesse todo, então era muito eu e eu. E fui para esse retiro, gente do céu, saí assim apavorada. Eu lembro que o primeiro dia eu cheguei, as pessoas andando, passando limão no pé.
entrando de pé no chão. Hoje eu tô acostumada, hoje eu entro de pé no chão e na minha casa as pessoas entram de pé no chão também. Mas antes, naquele primeiro contato, eu falei, gente, que coisa estranha. Eu tinha 13, 14 anos, né? Então, enfim. E aí fui olhando e falei, gente, que é isso? Que é isso? Que é isso? Fui indo, fizemos várias atividades de conexão consigo mesmo. E uma dessas deu que meu propósito ia ser professora de yoga. E era uma prática que eu já fazia há muito tempo. Já fazia, enfim. Era o que me conectava, apoiava minhas amigas quando a gente estava ali fazendo. Vamos fazer tal coisa? E a gente sempre ficou nesse apoio. E aí lá, uma das coisas que eu fazia simplesmente por fazer, sem receber nada em troca, porque eu amava fazer, deu yoga. E aí desde lá eu comecei a me organizar em todos os sentidos, seja financeiro, seja hábitos, né? Porque também, assim, fui mudando várias coisas. Acho que a gente tá sempre mudando, né? Não tem como, transformando, tá sempre. E também ter esse cuidado, porque eu pensava que a transformação era abandonar tudo. E eu percebi que não é abandonar tudo, é realmente a gente pegar um pouquinho de tudo que a gente tem e ir. E às vezes a gente vai fazendo uma coisa, perde o sentido, por que eu tô fazendo isso nesse momento? E aí hoje em dia eu consigo botar a mão aqui no meu coração também, acalmar e pensar, não, eu tô fazendo isso porque tem um motivo de eu estar fazendo isso e eu sei que isso aqui vai me ajudar numa coisa, enfim, maior, digamos assim, lá na frente. Então, vários pedacinhos de coisas que eu fui fazendo me chegaram nesse momento para criar a Jornada ao Mar, que é esse projeto que é para a gente transbordar. Então eu quis conectar de fato a alma com o mar, de se amar e de transbordar e de ver que a gente é uma onda, a gente é um mar, né? A gente tem idas e vindas, a gente tem voltas e às vezes a gente volta um pouquinho e depois a gente vai com o embalo da onda e também mergulhar nessas profundezas aqui que a gente tem, né? Porque isso aqui é muito importante, tudo que tá aqui dentro, o que tá fora, tá fora. Quebrou, quebrou, rasgou, rasgou, é isso, não tem mistério, mas aqui dentro a gente consegue, né? Cuidar daquilo ali de novo. Um copo quebrou, o copo quebrou. Não tem o que fazer, vai colar o copo? Não tem. Mas aqui dentro, se a gente vai pegando as ferramentas que tem no clube, ou enfim, na vida, né? A gente vai pegando uma coisinha aqui, uma coisinha ali, a gente vai conseguindo curar essa dor, esse sentimento que a gente tem. E eu acredito que o yoga, ele faz isso. E eu gosto de falar que o yoga, ele é uma ferramenta, ele é um destino. Como muitas vezes a gente escuta, né? Acho que tudo que a gente tem, na verdade, é uma ferramenta. Nada é um ponto que a gente olha e vou chegar lá, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E também eu sempre gostei muito de valorizar o processo. E aí me conectei muito com o clube por isso. De olhar o todo, né? Que a gente muitas vezes tem uma meta, que é olhar aquela meta, alcançar aquela coisa lá em cima. E aquilo e aquilo. E aí pisa nas pessoas, machuca, deixa de ser quem é. Chega lá, pode até conseguir aquilo ali, mas vai chegar e vai olhar, e aí? Valeu a pena eu fazer tudo isso que eu fiz, machucando as pessoas, não seguindo os meus próprios valores, que eu acho que isso é muito importante, independente de tudo que a gente for fazer, olhar o que a gente acredita aqui, independente de dinheiro, independente de qualquer coisa. O que eu gosto, o que eu acredito, quais são os meus valores. Eu acho que a partir disso, onde a gente encontra os nossos valores, aí sim a gente consegue ir navegando nessa onda. E eu sempre digo o seguinte, se você não está satisfeito com o que você está recebendo, presta atenção no que você está emitindo, né? Então, a lei do karma é implacável. Então, tem muita gente que acha que karma é uma coisa ruim. Não, karma é causa e efeito, né, para mim. Ou seja, o que você está plantando, você vai colher. O que você dá para o outro, você vai receber. Seja agora ou seja depois. Né? Por isso que aqui no clube a gente acredita muito no sucesso consciente. Né? E aí você que fez tantos cortes, Yas, com essa resposta, agora eu queria que você falasse pra gente o que significa o sucesso consciente para você e que dicas você daria aí para as pessoas poderem praticar e viver o sucesso consciente no dia a dia delas. Vamos respirar. Sucesso consciente. Teve um outro podcast que eu participei, e aí me veio também, né? O Toshi perguntou sobre o sucesso consciente, eu respondi que era o agora. Eu continuo com isso, que pra mim é o agora, porque é a única coisa que a gente tem o agora. O que foi antes, tudo bem, já foi. A gente teve aquele agora, aquela partícula de momento, e a gente tem aqui, então eu tá falando com vocês, com quem estiver assistindo, é o agora, eu tá aqui com o Toshi, é o agora, e o que tiver depois, não se sabe o que vai ser. Então acho que a gente tem que dar valor realmente para as coisas que estão acontecendo nesse momento
e sempre tentar, que é difícil, né? Não é só não tem como chegar e falar, a gente tem que estar presente. Falar da boca pra fora é muito fácil, né? O que é estar presente? Começa por aí. Porque eu acho que se a gente se pega no momento também falando que tá muito evoluído, que eu tô muito presente na vida e não sei o que, eu acho que a gente já tá se identificando com isso também. E então a gente não tá, de certa forma, presente. Se a gente fala que a gente tá presente, eu acho que a gente já não tá, já tá se identificando com esse momento, com essa ideia, e cuidar também pro que é a felicidade, né? Hoje em dia eu vejo que tá bizarro, parece que a felicidade é um produto. E não é, né? Não tem como. Tu tem que estar aqui o coraçãozinho. E como que faz para esse coraçãozinho tá bem? Tem que se escutar. E eu acho que o mais importante é buscar algo que faça sentido para você. Antes, há um tempo, eu olhava essas coisas, essas ferramentas, digamos assim, eu falava, ai, gente, pelo amor de Deus, gente louca. E não é assim. Não é assim. Entendeu? Você não sabe. E aí pode ser que, ok, aquilo ali pra mim não faz sentido, tá tudo bem, mas o que faz sentido pra mim? O que eu gosto? O que encaixa na minha vida de acordo com os meus princípios? Porque tem algumas coisas que a gente vê de ferramentas que são ferramentas que têm um preço muito alto e tá tudo bem também, porque aquilo ali é um investimento que aquela pessoa tem pra ela fazer, que ela pode naquele momento, enfim. Só que o que faz sentido pra mim? Porque às vezes o que faz sentido é realmente eu sentar, e eu acho que é o mais importante, a gente respirar. Quando a gente respira, a gente se coloca como presente, a gente chega, a gente respira, a gente acalma e a gente tá aqui. Entende? E eu tava agora aqui mais no início, eu tava nervosa, tava respirando até mais ofegante. E aí eu comecei a perceber minha respiração e a gente vai acalmando. Então não tem segredo. Eu acho que a principal coisa é a respiração. É realmente respirar. E parece uma coisa tão banal de falar, né? Tipo, respira. Mas é realmente, respira, calma. Porque nada vai correr, nada vai fugir. E uma coisa também que eu tenho muito comigo, uma dica, né? Aí tô naquele dia, tô um pouco ansiosa, muita coisa acontecendo, eu sempre fecho o olho e falo, tá tudo bem comigo. Ninguém vai me matar, ninguém vai sair correndo atrás de mim, tá tudo bem. A única pessoa que vai, correr atrás de mim sou eu mesma, e que eu acho que sim, a gente tem que ir atrás dos nossos objetivos, mas não correndo, porque o próprio nome diz, eu vou correr atrás dos meus objetivos, eu tô correndo deles, eu tô empurrando eles pra longe, é isso que me vem, né, pelo menos. Então eu acredito que a gente tem que buscar, mas não buscar longe, buscar aqui. O que eu gosto? Essa é a primeira pergunta. O que eu gosto de fazer? Maravilhoso, querida. Ó, isso é porque ela tava nervosa, hein, gente? Você imagina. Você vê o potencial que a Yas tem de comunicação, né? E a potência que ela tem já de sabedoria. Isso tem a ver com a conversa que a gente estava tendo no almoço, que já nós vamos chegar nesse ponto aí da autossabotagem, né? E o quanto que ela, né? Com quantos anos você tem, Yas? Fala 20 anos. 20 anos, ó, e com essa sabedoria toda aí já, né? E às vezes a gente fala assim, mas será, né? Por quê? Porque a gente foi condicionado a ter uma série de paradigmas, né? Achar que não, eu não tô pronto, não sou bom o suficiente, não, eu tenho que fazer mais um curso, mais uma coisa, mais aquilo, é só quando eu tiver acima de 30 anos que eu posso ter sucesso, né? Ou seja, a gente fica amarrado a uma série de conceitos e condicionamentos que aqui no Clube da Transformação a gente ajuda a quebrar, né? Uma das missões aqui nossas com o Clube da Transformação é fazer as pessoas saírem das ilusões. Outro dia eu estava sentindo, Yas, que no clube a gente ajuda as pessoas a saírem das ilusões, né? A romper os condicionamentos e os paradigmas e quebrar paradigmas que as pessoas estavam condicionadas também. E também nós convidamos sempre as pessoas a olharem para as crenças também, né? O que ela está acreditando? Porque o que você está acreditando aí é o que está criando a sua realidade, consciente ou inconscientemente. Né? E o que a gente faz é olhar e ter um conjunto de ferramentas, de princípios, de pessoas que ajudam você a olhar para aquilo. E Emerson dizia, todo ser humano que eu conheço é superior em mim em alguma coisa, e nesse ponto eu posso aprender com ele. Então, às vezes, tem pessoas que são mais conscientes na alimentação, ok. Outros são mais conscientes no exercício físico, ok, mas talvez na flexibilidade nem tanto. Né? Outros, até hoje, acham que yoga é virar de cabeça para baixo. Que yoga são só os asanas como se fosse só, né? Então, assim, é muito além disso, né? É muito mais do que isso. E toda essa integração é o que a gente busca fazer aqui, né? E eu acho que o yoga tem muito a ver com o Clube da Transformação, porque yoga significa união, não é isso? Ou não? União.
É isso. O que a gente está fazendo aqui é reunir tudo aquilo que, na verdade, nunca teve separado. Né? Ou seja, o mundo pessoal do profissional, o material com o espiritual, o corporativo, né? Com o mundo da saúde. Hoje está em moda falar de saúde mental, que é uma grande oportunidade para você, inclusive, Yas, porque hoje as empresas estão buscando cuidar da saúde dos colaboradores também. Descobriram que isso é importante. Né? Entendeu? Então, assim, lá no clube mesmo, né? Como é que a gente fazia? A gente nunca começava a reunião direto, né? A gente nunca podia estar com o tempo que for. O que é que a gente fazia? Respirava. Vamos parar e vamos respirar. Eu tô com menos tempo. Aí que nós precisamos respirar. Sempre. Meditar e conectar, porque é a ferramenta. E outra coisa que eu vejo é que as pessoas não dão valor para aquilo que é de graça. Então, por exemplo, as coisas mais maravilhosas é de graça. Quer ver? Várias coisas que são de graça, que trazem saúde, as pessoas não dão valor. Respirar. Segundo, beber água. Na maioria das vezes é de graça. Terceiro, pisar na grama. De graça, não paga nada. Ir aqui na praia, aqui em Floripa, tá ali. Vai no Parque do Ibirapuera, em São Paulo. Abraçar uma árvore. Grátis. As pessoas olham e pior, além de não dar valor, ainda critica às vezes quem faz. Né? Olha e fala, que gente doida é essa? Né? E aí depois você termina virando uma das doidas. E o que é ser doido? O que é exceção? Né? Esse aqui que é a questão. Será que doido não é quem vive atolado na Matrix? Correndo atrás, como você falou, parecendo uma corrida dos ratos, aqueles hamsters que estão ali o tempo inteiro, correndo, e não sai do lugar e não se questiona. Mas será que tá certo isso aqui que eu tô fazendo? Se alguém não quer que eu faça alguma coisa, é só me mandar correr. Quando tem um anúncio, você fala assim, corre lá, vai lá, corre. Não precisa correr. Né? A gente precisa, sim, despertar nas pessoas um verdadeiro sentido de urgência. Mas isso não significa que eu tenho que colocar as pessoas para correr. E principalmente correr atrás. Para que eu vou correr atrás? Né? Então, se eu me conectar e eu, genuinamente, né, for meu propósito aquilo ali, eu vou me movimentar, eu vou usar a força do movimento para isso, né? E por falar nisso, Yas, eu queria que você falasse um pouquinho aí, como é que chama a jornada? Ao Mar? Jornada ao Mar. Ao Mar, adorei esse nome. Como que você conecta, como é que você acha que a jornada ao mar e quem participar dessa jornada vai apoiar a pessoa a viver o sucesso consciente? Uau! Gostou dessa pergunta, né? Muito bom. Eu acredito que, voltando um pouquinho, né? Jornada ao Mar é o yoga. E o yoga pra mim é tudo, porque não adianta nada tu ir ali, sentar no teu tapetinho, respirar, que seja ali uns minutos, fazer uma postura, sendo que tu não tá presente, sendo que tu não é bom com as outras pessoas também no dia a dia. Acho que isso é o mais importante, porque o yoga é uma escolha também. A gente escolhe estar presente ao mesmo tempo. Calma aí, deixa eu voltar um pouquinho que eu me perdi. Eu quis dizer num sentido assim, ó. Eu tô aqui, tá? Corta, querida, não vai dar. Vai, continua. Não vai. Tá ótima. Você tá ótima. Só você que sabia que você se perdeu. Ninguém mais sabia. Respira. Tá, respira, vai. Isso, respira que tá ótimo. Vai lá. Respirei, tá. Continua. Você tá indo muito bem. Ninguém sabia que você tava perdido. Tá. Bom, o yoga pra mim... Isso tem a ver com o que nós vamos falar daqui a pouco, que é o auto-julgamento. E é até bom isso ficar gravado para as pessoas verem que isso acontece com todo mundo. Acontece com você, acontece comigo. Né? E tá tudo bem. Né? E se um dia você se perder, amigo, continua falando. Se um dia você se perder na vida, o que você faz? Para e respira. Fala, onde que eu tô mesmo? Pra onde que eu vou? Tá tudo certo. Tá tudo certo. Vambora, continua. Tá. Tudo bem? Tudo bem. Então vamos lá. Vai. O yoga pra mim, ele é tudo. Todas as escolhas que a gente faz, a forma como a gente escolhe viver também. E o sucesso consciente é isso, né? Como a gente escolhe viver, como a gente escolhe se comportar com as outras pessoas, como a gente acolhe as pessoas. Né? A gente tá contribuindo, a gente não tá contribuindo, a gente tá fazendo coisa só pro nosso próprio bem ou a gente tá pensando em uma coisa maior? Porque, trazendo essa ideia, né? Eu sempre quis ter alguma coisa minha, justamente pro meu eu conseguir passar para as pessoas o que eu acredito que seja isso tudo, né? Mas ao mesmo tempo, quem sou eu dentro disso tudo? Eu acho que isso é muito importante, a gente perguntar. Tudo bem, eu quero fazer isso, eu vou contribuir para as pessoas, que nem você muitas vezes fala, aquilo ali me dá uma coisa muito forte. Eu tô contribuindo? Eu tô sendo parceiro das pessoas? Ou eu só tenho um negócio grande que promete esse tipo de coisa?
eu prometo um bem-estar para as pessoas, mas eu tenho um bem-estar na minha vida? Ou eu estou usando isso, né, digamos, a espiritualidade, que o que é a espiritualidade também? A espiritualidade é tudo, né? A gente está conectado com a espiritualidade. Como assim? A gente está conectado com a gente é a espiritualidade, então não tem como tu se conectar com a espiritualidade. Não é uma entidade, né? Eu acredito nisso, não é uma entidade, não é um ser, é a gente, né? A gente está aqui agora. E a gente tem que fazer coisas que agreguem para isso. Não faz sentido na minha cabeça, não entra. Você criar alguma coisa, você ter um produto. Você fica muito, de verdade, indignada com isso. Você olhar uma coisa assim, né? Usando aqui um exemplo bobo. Compra aqui que você vai ganhar não sei o quê. Esses jogos de aposta, essas coisas. Gente, que tristeza que isso dá. Porque, poxa, você tem condição de fazer isso? Então por que você tá fazendo uma coisa ruim? Né? Porque assim, a gente tem que ter também aqui, né? Isso é muito importante, não adianta, né? Você tem que fazer as coisas também, não pelo, mas para ter, né? Porque eu nunca acreditei também que o dinheiro traz felicidade, mas ele traz segurança, traz conforto, e a gente tem que ter o dinheiro na nossa vida, e por muito tempo eu tinha ali uma crença de que eu não preciso de dinheiro, eu não quero dinheiro, e a gente precisa, né? A gente precisa de dinheiro, né? Pensa alguém aí que fala que dinheiro não traz felicidade, tudo bem, e aí, tira o dinheiro da pessoa. O que a pessoa vai fazer? Então a gente tem que ter nem essa troca, né? Mas tá caminhando junto. Teus valores, o que tu acredita, o que é importante pra ti, como que tu vai contribuir com as pessoas, para as pessoas e consigo mesmo também, porque de nada adianta você ter uma coisa, nossa, maravilhosa, que vai ajudar todas as pessoas e você não acredita nisso. Você não vive isso, né? Então pensa aqui comigo, eu vou dar aula de yoga. Eu não faço yoga, eu não respiro direito, tô, sei lá, fazendo alguma coisa aí que nada com nada, trato as pessoas mal, não dou um bom dia, isso é coisa mínima, né? Um bom dia, uma boa tarde, com licença, mas eu digo assim, coisas realmente maiores. Que tipo de conselho você dá para as pessoas? Você já perguntou isso para si mesmo? Alguém vem desabafar contigo. Você é uma pessoa que as pessoas gostam de desabafar? E como que elas desabafam contigo? Porque eu acho que isso é importante também. Eu vou desabafar com o Tocho. Poxa, eu sei que ele vai ser uma pessoa que ele vai estar ali, tipo, vai me dar um conselho bom, de fato, porque ele é uma pessoa boa. E ele vive o que ele faz. O que ele, né, isso aqui clube, não é uma maquete, ele não é uma pessoa que tá aqui manipulando todo mundo, não, ele vive isso, ele quer passar para as pessoas isso. Entende? Então eu acho que é isso, você tem que estar aqui, ok. E a mesma coisa, né, se queria muito hoje, que nem eu tava falando dessa coisa da felicidade ser um produto, né? A espiritualidade também, muitas vezes a galera coloca como um produto, e não é um produto. Você vê as pessoas falando, a pessoa nem acredita naquilo que ela tá falando, mas ela tá lá falando, porque ela sabe que vai conectar um público, ou que vai fazer não sei o quê, e não é assim. Você tá vendendo um nada daí, né? Não tem nada ali. A pessoa não vai aprender nada. Então, era justamente sobre isso. Eu tava com muito medo. Medo mesmo. Fiquei, assim, acho que umas 2 semanas aqui, o que tá acontecendo comigo? E eu me acalmei. Hoje, falando com o Tocho. Conta pro pessoal. Então, aí vou dar uma contextualizada. Olha a loucura, vamos lá. Eu tava me sentindo, de certa forma, um pouco hipócrita. Foi essa palavra que eu usei. Porque como que eu vou passar para as pessoas, e eu vivo isso. Eu faço yoga, e não só o yoga, sento no meu tapete e respiro. Tem dias que eu não faço esse yoga, mas eu faço no meu dia a dia o yoga. Eu faço escolhas que eu penso nas pessoas. Eu não faço as coisas só pensando em mim. Enfim, que nem eu tava compartilhando com vocês. E aí, qual que foi a minha conversa, né? Cheguei ali, começamos a conversar, né? Daquele jeitinho. E vem aqui, vamos lá. Soltei. Quero o quê? Olhar pra mim e eu vou... Poxa, eu tenho 20 anos, né? Eu tava nessa coisa, olha que engraçado. Eu tenho 20 anos e eu me considero uma pessoa boa. Assim como eu tenho meus defeitos, assim como eu tenho minhas qualidades, mas no geral eu me considero uma pessoa boa. E isso do yoga eu queria passar para as pessoas que mesmo que elas não se conectem com o yoga, no sentido de vamos sentar, né, na parte mais teórica, que é a gente sentar, todo mundo conversar, fazer os alongamentos, os asanas, fazer os pranayamas, ok. Aí a pessoa ela chega ali, ela não conseguiu se aquietar. Por que ela não conseguiu se aquietar? Eu acho que isso é muito importante a gente perguntar. Por que eu não consigo me aquietar? Eu tava conversando com algumas pessoas que falavam sobre isso, né? Que não gostam do yoga porque não conseguem trazer esse centramento.
Mas por que tu não consegue fazer isso? O que te incomoda aqui dentro que você não consegue vir pro agora, né? Porque vir pro agora não é necessariamente parar de pensar, mas é estar aqui, é sentir a tua perna, é ir passando, botar, né? Imaginando que tem um pontinho de luz lá no teu dedão e aquilo ali tudo tu vai sentindo. Você tá presente no agora fazendo isso, né? E automaticamente respirando. Então uma coisa conecta com a outra, né? Essa coisa dos chakras também, isso é muito legal. E também é umas visualizações, são visualizações. Você está visualizando para facilitar também a sua própria meditação. Então, enfim, várias coisas que vão se conectando. E aí, eu quero apresentar o yoga como essa forma de, tudo bem, eu sentei ali, eu não gostei do yoga, eu não me conectei. Tá tudo bem, pelo menos, ao menos, né? Você conseguiu ver que tem alguma coisa aqui dentro que tá te incomodando. E aí você vai atrás das suas próprias ferramentas. E é isso que eu quero que o yoga ele seja, uma ferramenta, e não necessariamente eu vir aqui e é o yoga pra mim e nananana. Porque é um processo, assim como tudo na vida. Então eu posso vir ali no yoga, eu posso ir na aula da Yasmin, da Prof. Quero ver. E não me conectar com o yoga e tá tudo bem. Mas eu consegui ver aqui dentro o que eu posso fazer. E até, né, puxando aqui, aí era isso que a gente tava falando, que eu não tava me confiando. E aí olha aqui, eu tô aqui falando e pra mim super saiu, fluiu. Eu não pensei agora no que eu falei, só foi. E eu fico muito feliz, porque isso mesmo a gente vai percebendo, né? Todos os dias a gente vai fazendo um trabalho aqui dentro, com várias coisas, tem dias que a gente também não vai conseguir fazer. Tá tudo bem, né? Não vai ser todo dia que a gente vai conseguir seguir uma rotina, até porque todo dia é uma nova chance pra gente fazer algo diferente. Então não faz sentido todos os dias a gente viver a vida igual, né? Muda ali uma coisinha aqui, uma coisinha ali, claro que mantendo as coisas que são essenciais, né? Tipo, não tem como. Mas busca, explora. E eu tenho feito isso também na minha própria vida. Enfim. E aí vocês viram que eu vou longe, né? Como é que você estava se sentindo no começo da conversa, Yas? E o que aconteceu no meio e como é que você ficou depois, no final? Eu tava me sentindo, assim, um pouco ansiosa com isso tudo. Porque é uma coisa nova. E naturalmente a gente fica. E aí, olhando, eu tava, ai meu Deus, e agora, socorro? Aí, conversando com o Tocho, claro que ele, né, falou várias coisas, mas uma das que mais me pegou foi a questão de facilitador. Deu um estralo na minha cabeça, porque eu tava quase querendo me colocar, não, eu estava me vendo como se fosse uma terapeuta, entende? Como se eu estivesse ali à frente, que aí foi o exemplo que a gente conversou sobre professor e aluno, né? De eu estar ali à frente e as pessoas que estão ali é como se elas não sabem de nada. E que não é necessariamente assim, né? Porque eu também tô aprendendo, elas estão aprendendo comigo, então fica, né? E facilitador, isso foi muito legal, porque eu estou, né, me vendo agora aqui. Tô facilitando o caminho dessas pessoas, eu tô facilitando o processo de vida dessas pessoas. E não tinha me dado isso, eu não tava me vendo como esse, eu tava me vendo como se eu tivesse que ser a bam, 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 chegando ali e tal, e vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e não é bem assim, né? Eu realmente vou estar aprendendo junto com essas pessoas. E isso pra mim foi muito especial. Então o principal que me deu foi isso do facilitador, de facilitar o processo das pessoas e viver o meu junto com elas. Gente, quantas vezes na nossa vida a gente, né, quer muitas vezes assumir um arquétipo, né, uma posição, né? E hoje tem pessoas que fazem isso conscientemente até, falam, não, eu vou assumir um arquétipo na minha vida porque esse vai ser meu posicionamento nas redes sociais e tudo. Eu não sou contra os arquétipos, pelo contrário, né, eu acho que se você tem a consciência ali de arquétipos que você tem, que você vai viver aquilo, tá alinhado com o seu propósito, é uma coisa natural em você, tá tudo bem. Olha, eu vou escolher atuar mais como esse arquétipo aqui e tudo mais. Mas o que aconteceu com a Yas é que ela estava associando o arquétipo do professor de yoga, né? O arquétipo do professor, aquele que sabe muito, né? Que está numa posição, ela até chegou a usar esse exemplo, que eu vou ser o que vai guiar a locomotiva, eu tô ali na frente, ó. Né? Eu tô ali como o que vai levar as pessoas para um caminho, né? E aí, o que eu percebi? Isso estava gerando um peso para ela. Você imagina ter que levar uma locomotiva, você imagina a força que vai ter que fazer isso. E aí que eu comentei com ela, falei, Yas, você não precisa ter esse peso todo, né? Porque se você não tem que se colocar numa posição que sabe mais do que as pessoas, ou que é melhor do que as pessoas, ou que você tem o caminho da iluminação.
É isso que eu não queria. Você será muito mais uma facilitadora do que necessariamente só uma professora, né? Então, para mim, qual que é a grande diferença? E eu tive maravilhosos, né, professores de yoga que eu já conheci até hoje, que são excelentes facilitadores também. E para mim, qual que é a diferença desses arquétipos? O professor muitas vezes tem aquele arquétipo de que não, eu sou o que sei e eu vou transmitir para aquele que não sabe. E era isso que eu não queria. Né? Até porque um dos significados que tem a palavra aluno, né, pelo que eu sei, é aquele que não tem luz. Então, é o que tem a luz com o que não tem luz. E esse é o arquétipo que a gente tem no modelo de educação tradicional. Né? Ou seja, um está falando o que sabe, enquanto o outro que não sabe nada está escutando para poder depois fazer uma prova e usando a memória de curto prazo. Então, o que eu mostrei para ela? Eu falei, gente, não precisa. Yas, quando ela me contou, gente, ela vai falar daqui a pouquinho, um pouquinho do programa dela, tá maravilhoso, ela integrou o yoga com várias outras ferramentas, juntou com outro livro maravilhoso que ela leu, e o programa dela tá montado, tá pronto. Né? E aí eu falei, Yas, o que você vai ser aí não é uma pessoa que é maior ou que sabe mais do que as pessoas, que você vai ser aí uma facilitadora, você vai facilitar para que isso aconteça. Se vai ter uma roda de conversa no seu programa, uma roda de conversa, você tá no mesmo nível ali que as pessoas. E uma das grandes diferenças do facilitador também, para eu vejo para o professor, é que o facilitador é aquele que também aprende e ensina enquanto aprende. E essa deveria ser a figura do professor também, né? Os melhores professores são esses. Se você lembrar dos melhores professores que você teve no colégio, são aqueles que eram mais divertidos. São aqueles que interagiam mais, que fazia você interagir mais, que fazia a pessoa descobrir, ter descobertas. Então, ou seja, é o professor como um facilitador. Né, esse facilitador. E aí, quando você vira esse facilitador, para mim só tem ganhos. Por isso é que a minha vida inteira eu escolhi ser facilitador, entendeu? Porque para mim só tem ganho. Olha só, eu sendo facilitador, eu facilito a vida das pessoas. As pessoas vão ter descobertas por elas mesmas, né? Eu vou facilitar trazendo ferramentas, trazendo outras pessoas, conectando outras pessoas. Eu vou gastar menos ainda a minha voz, porque não sou só eu que vou falar. Não sou só eu que vou fazer, eu vou tirar o peso das minhas costas porque eu vou compartilhar a responsabilidade do desenvolvimento com as pessoas e isso é maravilhoso, isso não tem preço. Então é totalmente diferente você chegar lá e falar, gente, aqui eu sou a Yas Moutinho, sou sua nova professora de yoga, eu estou aqui para te mostrar o caminho da vida, da luz e da transformação, né? E estou aqui para guiar vocês nessa jornada que vai fazer você ter uma vida melhor, mais equilibrada e mais feliz a partir de hoje. Eu prometo isso para vocês e é isso. Será que é por aí? Será que você não chegar e falar assim, olha, gente, eu sou aqui a Yas, eu tenho há 7 anos atrás eu conheci o yoga na minha vida e eu fui no retiro, que aconteceu isso e eu não sabia direito o que era isso, eu sei que naquele momento alguma coisa me conectou. Você vai contar a sua história, vai contar como que isso mudou a sua vida e ao longo desse tempo você vem juntando várias ferramentas que você conseguiu unir agora. Sim. Só que você não consegue unir essas ferramentas e praticar sem eles. Então eles vão fazer parte dessa sua experiência, né? Dessa sua entrega. E você vai receber também deles. Então você vai convidá-los para quê? Para junto com você percorrer essa jornada. Sim. Que vai ser percorrida junto com você. Não é que você vai estar olhando eles fazer a jornada. A jornada você vai fazer junto com eles. Pelo menos foi isso que eu entendi. Sim. É isso mesmo ou eu tô ficando doido? É isso. E... é isso. Eu acredito que o que a gente escolhe como profissão também é o que a gente mais tem para aprender. Uhum. E o yoga é muito mais da questão da flexibilidade que a gente vê, mas não é apenas isso, né? E pode ser também, principalmente mental. Acho que tem uma flexibilidade mental das coisas, né? Isso é bem importante. E aí, na jornada, o que é a minha intenção? Eu quero integrar tudo que fez sentido para mim, para mostrar para as pessoas. Então, o cacau, eu também me conectei no retiro, e aí fiquei um tempinho, não tinha mais consagrado, tomei no clube. Né? E olha que diferente, gente! Oh, que delícia! Nossa, muito bom. Eu chegava ali, a gente fazia as gravações, tomava um cacauzinho, e aí me voltou muito forte. E eu ficava num estado, assim, muito serena, de muita risada, de muito amor. E aí eu falei, isso aqui, né, precisa. Então vai ter cacau também nas vivências. E o principal diferencial para mim, que eu quis fazer, é que eu tenho um livro que se chama Guia Intuitivo. E aí nesse livro tem a pedra do mês,
tem a erva do mês, tem o animal do mês. Então, cada mês, de acordo com a posição da lua, de acordo com tudo, toda a natureza ele pega, né? Como que estão os ciclos, o que está funcionando, qual estação que é bom para a gente produzir mais, qual estação é bom a gente deixar as coisas fluírem. Então, o inverno já é uma estação, principalmente os bichinhos, né? As formigas. Antes, né, no outono, as formiguinhas vão ali, pegam, levam as coisinhas para o inverno, elas ficarem mais tranquilas. Então, a gente é a mesma coisa, né? Enfim, e aí esse livro ele conecta toda essa área e eu quero pegar e passar isso para as pessoas, para a jornada. Então a gente vai ter os chás que vão ser conectados com isso, os movimentos desde a primeira aula até a última eu quero que sejam assim também. Então a gente chega um momento mais introspectivo, porque né, não adianta a gente chegar num espaço já fazendo várias coisas, sendo que a gente não sabe como é que está o nosso corpo. Muitas vezes a gente esquece de acordar ou antes de dormir que seja. Quanto tempo faz que tu não faz um movimento assim, que tu não estica? Vou fazer também, olha quanto tempo, isso aqui é uma coisa tão gostosa e é tão simples. Você tinha que ter feito isso antes, já faz 40 minutos. 40 minutos. Ó, acorda, gira aqui, olha quanto tempo isso aqui, gente, é uma coisa muito gostosa, tira toda a tensão. Claro que não vai ser um movimento específico que você vai fazer e vai... Não, né? É uma caminhada, é uma jornada, por isso que eu coloquei esse nome. Porque são todos os dias, é uma jornada infinita, a vida é uma jornada e a gente vai estar buscando ferramentas para deixá-la mais leve. Então, enfim. Mas aí como é que vai funcionar a jornada? Vai ser uma vez por semana? Vão ser 4 aulas, isso, vão ser 4 aulas, uma vez por semana. E você sempre vai estar podendo participar, porque nunca vai ser a mesma coisa, né? Tudo vai ser conectado, como eu falei, com um animal específico, a gente vai ter as pedras, a gente vai, enfim, vai ser uma delícia, roda de conversa também. E o que eu quis fazer, eu peguei os formatos principais, né, o que precisa ter para uma aula de yoga, que é essencial. Porque sim, a gente pode adaptar, mas tem que manter a essência também, né? Então não adianta nada eu colocar as pessoas para fazer uma prancha como primeiro movimento, sendo que a gente nem aqueceu as articulações ainda. Então tem todo esse cuidado. E uma das coisas que vai ser bem legal, né? Que vai ser assim, a gente vai chegar no espaço e geralmente a gente tem uma intenção, né, para tudo que a gente faz. E cada aula, cada pessoa vai ter sua própria intenção e a gente vai conversar sobre ela numa roda inicial. E isso para mim vai ser muito especial, porque já vai começar o yoga ali. Trazer essa ideia de que o yoga é só sentar no tapete e sim, o yoga ele começa quando a gente entra no espaço. E eu quero mostrar também que é tudo uma caminhada, como eu mesmo falei, então não adianta a gente chegar no espaço, faz a aula, respira, faz tudo que é importante, sai, a primeira coisa, já pega o telefone e sai correndo para resolver 1001 coisas. Então, por isso que eu quero que seja uma caminhada. A gente vai ter um grupo, onde sempre vai ter um acompanhamento das coisas que vão ser, né, enfim, dadas durante o mês. Eu vou dar o olhinho essencial, que eu mesma tô fazendo umas misturinhas, e aí as velinhas também eu tô fazendo umas velinhas. E tudo vai ser bem feito, né, artesanalmente, à mão, com muito carinho e intenção para entregar para quem vier fazer parte comigo. Que maravilhoso, Yas. Então nós vamos aqui fazer o lançamento agora já aqui, oficial dessa jornada ao mar. Que eu falei para Yas, tá pronto já, vamos embora, vamos lançar. Essa aqui é a ideia. Né? Então, quando é que você está intencionando, já que você falou que cada um traz para a roda a intenção, quando é que você está intencionando fazer a primeira turma, a turma piloto? Quem vão ser os abençoados que vão fazer parte dessa primeira turma? E são poucos lugares, né? Porque pelo que eu vi é personalizado. Isso, são 6 pessoas por turma, e a turma daí, como eu falei, ela dura um mês, né? E aí vai ser rotativo, então você sempre vai conseguir estar participando, conhecendo novas pessoas e se conectando. E a minha intenção, gente, é que comece em agosto. Tá ótimo, no início de agosto eu quero começar, porque como eu falei, como a gente segue os ciclos da natureza e tudo mais, tem que ser a cada um mês, né? Então a gente vai começar em agosto com essa energia que vocês vão ver, eu vou compartilhar a pedrinha do mês, tudo muito especial. E o principal é realmente a intenção, porque de nada adianta a gente ver a pedra, né? A pedra é uma pedra, mas o que a gente está intencionando para ela, o que a gente vê, qual o carinho que a gente está colocando, e aí tudo isso a gente vai energizando, né? E isso vai ser muito especial. Pronto, que agosto é mês de leão, mês de mostrar autoestima, e tá maravilhoso. E é isso, olha só, então tá aí, tá feito já. Se você é daqui de Florianópolis, né, região,
aproveite essa oportunidade, né? Já procura a Yas ali para você poder se conectar já nessa turma, porque agora vai. Yas. Agora vai. Yas, e muito interessante essa parte. E aí no final de tudo, depois da nossa conversa que a gente conversou tudo isso, como é que você estava se sentindo e como é que você está se sentindo agora, no final desse podcast? Tô muito mais tranquila, tô muito mais feliz. A gente entra e dá um nervosismo. Meu Deus, gente, ligou a câmera, eu tava rindo. Aí quando começou a gravar, ai meu Deus do céu, minha boca até tava tremendo. E aí agora eu tô muito mais leve, né? Sempre que a gente fez nossas conversas, às vezes eu chegava num estado um pouquinho mais tensa mesmo, alguma coisa que havia acontecido, eu sempre saía rindo. Tem até print, deu chegando pra conversar com o Toshi meio assim, ó. E aí saía assim, ó, com os dentes tudo pra fora. E é isso, é muito bom conversar, é muito bom ter uma pessoa que escuta, que entende, né? E você sempre foi uma pessoa muito importante pra mim nesse processo. E eu levo muito, muito, muito de tudo que tu me passou pra minha vida. Ô, querida Yas, você é uma inspiração pra mim também, né? A sua alegria, né? Esse seu entusiasmo. A Yas sempre tem esse jeito dela alegre de ser. Ela começa a reunião, abre a câmera e fala, oiê! Né? E ela tá sempre ali dando o melhor dela. E eu achei muito interessante, porque um dia, né, que ela estava vivendo uma situação de desafio, ela chegou para mim e mandou um áudio e falou, olha, Toshi, eu não gostaria de falar contigo hoje, porque hoje eu tô mais recolhida, né? E eu preciso desse tempo para mim, eu prefiro falar com você amanhã. Né? E eu falei, tá tudo bem, Yas, tá tudo certo. E a gente falou 2 dias depois e foi ótimo. Foi ótimo. Né? E que coisa boa que é isso, né? A gente poder assumir essa vulnerabilidade. E você é uma pessoa que sempre, além da responsabilidade, sempre querer entregar o melhor, você sempre quis entregar o melhor, não só no trabalho, não só na tarefa que você tinha a fazer, mas o seu melhor também para as pessoas, né? Então isso foi realmente maravilhoso. E é o que eu te falei e reforço aqui, Yas. Lá no começo eu te falei, Yas, primeira coisa, lembra que você não está sozinha. Porque às vezes a gente começa a trabalhar num lugar ou num projeto e acha que está sozinho. É a ilusão que está sozinho. Eu falo, não está sozinho. Você nunca está sozinha. Sempre vai ter alguém para te ajudar. Segundo, você pode pedir ajuda. O fato de você pedir ajuda não significa que você é incompetente, ou que você não sabe, ou que você é fraco. Pelo contrário, as pessoas se fortalecem quando trabalham em colaboração. Mas não tem como é que eu vou colaborar com alguém se eu não pedir ajuda? Não vai funcionar. Né? Então, assim, a gente pedir ajuda para mim é sinal de fortaleza e não de fraqueza. Né? Por isso que eu adoro pedir ajuda, por isso que eu adoro trabalhar em equipe, por isso que eu, né, fundei o Clube da Transformação, porque é muito mais legal fazer com mais gente, para mim. Né? Eu adoro, né? Fica mais leve, é mais divertido, mais gente boa conectada. Né? E o que eu te falei, reforço agora, isso que a gente está fazendo aqui não é só um fechamento, mas eu vejo que é uma transição, uma transformação. Então agora você está migrando aí, né, de uma facilitadora interna, né, do clube, e eu sou muito grato por tudo que você fez pelo clube, tudo que vocês estão vendo no Instagram e gente no YouTube, graças a Yas, porque ela que comandava tudo aqui, os cortes, assistia cada conexão, selecionava com muito cuidado, com muito carinho cada um dos cortes, publicava a conexão no YouTube, como essa aqui que ela também vai publicar, e agora eu vejo que você está mudando de lugar, agora você está saindo dos bastidores e assumindo seu lugar no palco agora. Né? E eu me autodenomino aqui seu padrinho agora aqui desse momento da sua vida. Já tô me autodenominando. Tô dizendo que você tá pronta. Entrego aqui o certificado agora com esse high five aqui, dizendo, você tá pronta, querida. Você tá pronta para voar, você tá pronta para crescer, tá pronta para assumir o seu lugar no palco, né? Olhando também com muito carinho para os seus bastidores, mas assumindo o seu lugar ali. Né? Eu acho que esse seu programa tá lindo, a sua jornada tá linda, e você tá prontíssimo. Então agora você vai sair ali de cuidar dos bastidores do clube para ser uma membro transformadora aí do Clube da Transformação. Já te convido aqui também para que você possa compartilhar e vamos planejar como fazer essa jornada online também no futuro. Sim, eu tenho a intenção de fazer online. Isso, vamos fazer junto com o clube e vamos divulgar isso aí também. E eu quero você compartilhando sua sabedoria e tudo isso aí no clube também. Você aceita? Óbvio. Coisa linda. Tá, agora eu quero perguntar. Ai, meu Deus. Agora é a minha vez. Eu falei pra Yas, falei que eu ia falar pra ela fazer uma pergunta pra mim, que ela ia poder fazer uma pergunta no final. Vamos ver. Só antes de você perguntar, eu queria que você falasse, que eu achei tão bonito.
como que é que você dividiu as 4 etapas da jornada ali? Porque isso eu achei lindo, isso eu não tinha falado ainda. Não, porque isso vai dar um tem. corte bom também pra você. Vai. Na jornada. Agora o que eu tô sendo? Seu facilitador. Agora eu tô sendo, você viu? Ai, meu Deus. Olha, na jornada, eu quero que a gente entre, né, de uma forma mais introspectiva, olhando o que tem aqui dentro e a gente floresça. Então, o formulário, as aulas, tudo é conectado com essa intenção. Então, a gente começa com o Forms, semeando a nossa jornada, onde a gente começa plantando a sementinha, tanto que a foto, gente, tá tudo bem pensado. A cor, então, tudo alinhado do que remete pra gente, cada uma das coisas. E aí, é uma plantinha, realmente um brotinho ali vindo, porque a gente já tá aqui, né? A gente já tá aqui. A gente só vai plantar. E aí, a última é o florescer, porque a gente floresceu isso tudo, e não necessariamente por ter participado, mas por ter se entregue a essa experiência. Essa é a ideia. E também o primeiro, só vou contar a primeira aula. A primeira aula se chama Nutrindo Ser, justamente usando toda essa intenção. E a gente vai indo. Então a gente vai iniciar com posições que sejam mais introspectivas. A gente vai fazer bastante respiração também, né? Durante toda a aula, toda a vivência. E aí depois a gente vai fazendo posturas que sejam mais expansivas, que a gente se entrega mais, que a gente abre mais o peito. Então, essa é a intenção, quero ver, tô bem animada. Olha aí, que maravilhoso. E é o que eu falei pra Yas, gente, só ela tem isso, né? Então, se ela tem algo autoral, único, que ela conseguiu conectar o yoga com todas essas ferramentas, tudo isso, todo esse entusiasmo que o olho dela brilha, ela precisa manifestar isso no mundo agora, né? Então, chegou o momento da sua semente florescer também. Né? E aí, o que a gente conversou também, gente, quantas vezes a gente se auto-sabota comparando com outras pessoas? Né, o fato de chegar e falar assim, nossa, mas eu só tenho 20 anos, mas e aí se compara com um yogini ou com um professor de yoga que tem 10 anos, 20 anos, né? Que bom, né? Mas você tem 20 anos, mas desde os 13 que você já conheceu, então já tem 7. Independente da quantidade de anos, você vive isso no seu dia a dia, né? E é o que eu falei, sempre vai ter alguém que está precisando daquilo que você já percorreu o caminho e que precisa daquela parte. Ou seja, você vai receber de alguém que já está mais avançado, mas você já está preparado para poder apoiar quem está chegando agora. Né? De repente a pessoa nunca fez yoga, acha que é difícil, e você vai ser o caminho para essa pessoa se conectar. De repente tem gente que começou a fazer, mas achou chato. Aí a pessoa escutou isso, nossa, mas que legal, vai ter óleo essencial, vai ter chazinho, ó, já gostei. Né? Por exemplo, se falar para mim que vai ter comida, alguma coisa, já me ganha, entendeu? Então, e o que eu disse para Yas, e vou falar para você, gente, tem pessoas que às vezes fala assim, mas é que fulano tem 20 anos de experiência. Tem muita gente que eu vi que na verdade não tem 20 anos de experiência, tem 1 ano de experiência e 19 que vem repetindo aquilo que aprendeu naquele 1 ano. E fica preso naquele quadrado. E aí quando vem alguém que não tem muita experiência, isso é uma benção. Então o que você achava que na verdade era uma fraqueza sua, pode ser sua fortaleza. Porque você está trazendo um yoga diferente, um yoga numa visão né, integrativa e tudo mais, e que é maravilhoso, sem perder as raízes. Porque isso é que eu achei bacana, que ela fez questão de ir lá fazer a formação, né? Claro, e tá estudando, tá se preparando. Mas o fato de você já começar a ensinar e compartilhar, faz parte da sua formação. Ou seja, você já vai se formar compartilhando. É isso, não tem que esperar, já tá pronto. É isso. Tá bom, agora é isso aí. Vamos lá, gente. Se tiver mais 5 minutos desse podcast aqui, ela já começa em julho agora. Ai, meu Deus. Não, mas pode começar em agosto, tá tudo certo. Não, vai ser em agosto. Importante é a excelência, você sabe que eu valorizo, né? Vamos lá para sua pergunta. Agora eu vou perguntar. Bom, o clube, né, a gente sabe que é um espaço onde integra todas as ferramentas, as pessoas, os facilitadores. E eu queria saber qual que é a ferramenta que tu mais se identifica atualmente e por quê? Boa pergunta, hein, Yas? Você não é fácil não, hein? Yas, eu acredito que, para mim, a ferramenta, né, ou a metodologia, ou o princípio que conecta todas as outras é a consciência. Né? A consciência, eu acho que é o link que faz tudo conectar. E aí tem várias ferramentas que deixam a gente mais conscientes. Uma delas você falou que é a respiração. Traz a gente para a presença, eu sou mais consciente. A meditação é outra ferramenta. O próprio yoga é outra ferramenta que ajuda você a viver mais consciente, né? Quando você vai se alimentar, você traz a consciência. Então a pergunta que eu sugiro que cada um de vocês faça aí para você é: eu estou consciente? Onde que eu estou agora? Quem sou eu nesse momento aqui agora? Eu estou consciente?
né? Então eu estou consciente nesse momento agora. Como é que está meu nível de consciência nesse momento agora? Eu estou aqui presente? E o que eu posso fazer para expandir esse meu nível de consciência? Né? Para estar mais consciente, para dar o meu próximo passo, para viver mais consciente. E muita gente associa a vida consciente a uma vida chata. Por quê? Porque aparentemente é mais divertido viver inconsciente. Aparentemente é mais divertido viver comendo qualquer coisa, escutando qualquer música, frequentando qualquer lugar, vivendo aí bêbado e conversando e falando mal dos outros. Mas eu posso garantir, gente, que é muito legal viver consciente. No começo, você vai sentir falta, porque toda transformação gera perca de pertencimento. A gente deixa de pertencer àquilo ali. Né? Você que está se tornando uma professora, uma facilitadora de yoga, tem algumas amigas suas, alguns amigos, que automaticamente eles talvez já tenham começado a se desconectar. Fala assim, ai, mas aí ela está estranha agora, né? E nem, não dá para conversar com ela mais esses assuntos e tá tudo bem. Eles só vão ter dois caminhos, ou eles vão te acompanhar, ou eles vão continuar seguindo o fluxo deles. Isso significa que você seja melhor que eles? Não. Tudo na vida são escolhas. Só que a consciência, quando ela é desenvolvida, você não tem como, porque quando você vê, você não tem como desver. Você descobriu aquele mundo e falou, nossa, isso aqui existe. Então, para mim, a principal ferramenta que eu uso é trazer a consciência para o que eu estou fazendo, para a comida, para o que eu estou fazendo, para a música que eu estou escutando. Hoje mesmo, quando eu vim pegar o voo para cá, falei, não, eu vou entrar no aeroporto consciente. Aí eu precisava antecipar meu voo e eu precisava estar bem consciente. Aí eu cheguei pro rapaz da companhia aérea e ele falou que não era possível e tudo mais, e eu falei assim, eu vou insistir com ele um pouquinho mais, mas com consciência. Não vou perder a consciência. E aí eu consegui, né? Porque eu falei pra ele, olhei no olho dele, eu falei, tá claríssimo pra mim as regras. O que eu preciso é só de uma sessão, amigo. Eu gostaria muito de chegar em Floripa, você tem lugar no voo, se você puder me ajudar só hoje, eu vou te agradecer muito. Aí ele olhou pra mim e falou, olha, mas isso não vai se repetir, é uma exceção. Eu falei, tá tudo certo, meu amigo, é só por hoje. tá tudo bem. Né? E assim como às vezes eu chegava no aeroporto, chegava muito agitado e tal, e aí quando eu via, discutia, entendeu? E aí eu achava que o problema não estava comigo. Não, o problema e a solução sempre vai estar com você. Né? É isso, sempre até porque a gente está com a gente o tempo inteiro. Né? Não sei se eu respondi isso. Nossa, meu Deus. Aí, ó, faltou o Bubble Bliss aqui, ó. Não, vamos brindar com as garrafinhas. Aí, ó, azul e rosa aí também, rosa. Olha. E ali, ó, essa mandala, ela é a integração exatamente da energia masculina e feminina, que não significa que seja azul masculino e rosa feminino, mas é exatamente essa integração. Né, dessas duas energias. E eu espero que vocês aí tenham desfrutado desse nosso mini podcast aqui, que durou quase uma hora. Vai completar uma hora aqui também. A Yas é porque não sabia nem o que ia falar. Meu Deus, vocês viram? Mas é isso, Yas, vou deixar o tempinho aqui para você fazer suas últimas palavras aqui, deixar sua última mensagem aqui pros nossos... nossos amigos. Pra nossa audiência aqui, que você sempre cuidou deles com muito carinho. Olha, falaria para experienciar a vida e fazer as escolhas de forma congruente com os nossos valores, como eu falei. E primeiro se perguntar quais são esses valores, né? Se a gente não sabe no que a gente acredita, no que faz sentido pra gente, a gente não sai do lugar. Porque você pode receber uma coisa aqui, uma coisa ali, aquilo ali, tudo pode ser tentação ou distração. E aí, se tu tiver consciente, você vai saber se aquilo ali é uma distração ou se é uma oportunidade, digamos assim. Então, eu acho que, antes de tudo, identificar quais são os nossos valores. Escreve aí, pergunta enquanto está assistindo, escreve quais são os meus valores, no que eu acredito, o que faz sentido para mim, o que é inegociável para mim. Eu acho que isso é muito importante, porque a partir disso tu vai ter também uma ideia de como se relacionar com as pessoas, quem você quer se relacionar, né? Não esquecendo de que semelhante atrai semelhante, então não dá para fugir muito também. Mas ter uma ideia e usar essa oportunidade também de, às vezes, a gente atrair uma pessoa que, puxa, o que é isso? Por que né? O que aconteceu? Se pergunta, você tá seguindo seus valores, você tá mantendo seus princípios, você lembra no que tu acredita? Porque se atrai uma pessoa que não faz tanto sentido, você tem que olhar pra cá também e se observar. Então, acho que é isso. Quais são os seus valores? Maravilhoso. E eu complementaria aí com
será que os hábitos que eu tenho hoje na minha vida, quais são os hábitos que estão alinhados com esses valores, quais são os hábitos que de repente não estão alinhados? E sutilmente montar um plano de transformação para você ir transformando esses hábitos aos poucos, né? Com muito respeito, com muita consciência, com leveza, que é tudo que a gente acredita aqui no Clube da Transformação. Aqui a gente acredita que a transformação pode ser feita pelo amor, não só pela dor. Né? E eu vejo que esse caminho aí é maravilhoso, Yas, esse caminho do yoga é maravilhoso. Né? Intenciona aí muito sucesso consciente para você, minha querida, para vocês que estão nos assistindo aqui também. E assim nós fechamos aí essa primeira temporada do podcast Sucesso Consciente aqui em Florianópolis, né? E com os mini podcasts também. Não tinha maneira melhor de fechar, Yas. Foi perfeito. Tava tudo planejado pelo universo para isso. Porque em breve a gente vai começar a temporada de gravações lá em São Paulo. Mas que bom que a gente fechou essa temporada do podcast Sucesso Consciente aqui em Florianópolis, aqui dentro desse apartamento zen, né, que eu vou mostrar para vocês aqui agora no final. E foi maravilhoso, foi tudo perfeito. Né? Agora você vai ter mais um podcast para assistir, as imagens postas para fazer. Corte, mas vai ser bom que vai fazer collab com o seu próprio perfil e vai ser maravilhoso. Então, foi lindo. Vou mostrar para vocês aqui, gente. Bora. Só para vocês conhecerem aqui um pouquinho, olha, como que é um apartamento zen, ó. Ó, o apartamento zen é cheio de arquétipos ali. Esse aqui você já tem esse jaguar aqui logo na entrada, ó. Aqui tem esse Buda maravilhoso, maravilhoso. E sempre tem, é muito bem distribuído, olha, porque aqui dá pra dormir tranquilo, um casal aqui ou duas crianças. E aqui dá pra dormir um casal tranquilamente também, ou você sozinho, se quiser vir pra Floripa fazer um retiro de silêncio também, ó. E essa mandala aqui pintada pela Aline Ribeiro é maravilhosa. E aí a gente cuida de cada detalhe, cada cantinho. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó, tem plantinha até no banheiro, gente. Deixa eu ver o que mais que eu posso mostrar pra vocês aqui, olha. Então tem... Aí tem filtro dos sons, tem... Pra mim, vou dar uma sugestão, tem que mostrar a sacada lá. Vou mostrar a sacada. Vai lá. Agora aqui vem a cereja do bolo desse apartamento aqui, gente. Que tá bem gelado, gente, mas por vocês eu vou fazer isso. Olha aqui, olha. Aqui você sai e tem a vista para a Ilha do Campeche. Maravilhosa, que quando tá um dia de sol é mais bonita ainda, mas ela tem essa beleza aqui também que tá linda, tá maravilhosa. Vou voltar aqui. Aí, vamos encerrar aqui com o Buda. Aí, a foto vai ficar boa aqui, hein? Vai ficar ótima. Ah, nós vamos tirar essa foto aqui. Então é isso, gente. Gratidão. Fiz questão de mostrar aqui o Apartamento Zen, que é um dos patrocinadores oficiais aqui desse podcast. E até a nossa próxima conexão.